Hello! Hello, hello, hello! Olá, boa tarde! Bem-vindos para mais uma live da semana. Tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Cheguem, cheguem. Hoje a gente não começou com música porque eu estou aqui com um olho no peixe e um olho no gato. Já ouviram esse ditado? A gente tem esse ditado também lá na minha terra, como se fosse muito longe daqui. Um olho no peixe e um olho no gato. Eu estava assistindo aqui a Pro Launch do curso Pro Teachers que eu estou fazendo. E aí chegou a hora da live e vamos começar a live, porque a nossa live hoje é sobre produtividade. É isso. Olá, olá, estão me vendo? Falhou um pouco aqui pra mim, mas eu espero que esteja tudo bem agora, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo bem com vocês, se está tudo bem com a imagem e com o áudio. Eu vou tirar esse óculos porque, sabem, né? A idade chega e nem o filtro salva às vezes. Bom, então, produtividade, a nossa live de hoje. Comecei a estudar. E agora? Na live da semana passada, a live da semana passada foi em inglês com o Ruben e a gente falou sobre a depression as a COVID-19 side effect. Então, a depressão como um efeito colateral do COVID, né, da COVID-19. Na semana anterior, foi a semana que eu fiz a live sobre o porquê, começando pelo porquê. Então, lá naquele dia, nós conversamos sobre a importância de você ter clareza, certo? Quando você começa pelo porquê, o que você está criando, construindo, é a sua clareza. Por que você quer estudar inglês? O que é que você vai obter com isso? Quais são, como é que a sua vida vai mudar quando você for fluente em inglês, certo? Quando você fosse capaz de se comunicar naquele nível que você busca. Isso se chama clareza. E é importante porque vai ajudar a manter a sua motivação durante o processo. Só que, aí a gente entra no tema da live de hoje. Clareza somente não gera resultado, ok? O que vai gerar resultado são as atitudes que você vai tomar. Ação gera resultado. Por exemplo, simplesmente saber que é importante você ter consciência do seu porquê para você fazer alguma coisa e ter sucesso naquilo, não vai te dar o sucesso naquilo. Você precisa ter ação de parar e refletir sobre o seu porquê. Viram? A clareza simplesmente não traz resultado. A clareza sozinha não traz resultado. O que traz resultado é a ação. São as atitudes que você vai tomar a partir daquela clareza que você tem, de onde você está, de onde você quer chegar e por quê. E para nos mantermos em ação, certo? Para realizarmos diariamente as ações que nós precisamos realizar, nós precisamos de uma coisa chamada disciplina. O que eu falo sempre para vocês? Se você quer aprender inglês, se você quer ser capaz de se comunicar fluentemente, inglês tem que ser parte da sua rotina. E isso é um compromisso para o resto da vida. Inglês tem que ser parte da sua rotina. Aquela expressão use it or lose it, ela é essência do inglês, vamos dizer assim. Se você não usar, você perde, você esquece. Nós, brasileiros, por exemplo, que estamos morando aqui no Brasil, que não temos o inglês como parte da nossa vida diária, fora de casa, né? Fora da nossa decisão, certo? A gente não usa inglês no trabalho, a gente não usa inglês na escola, a gente não usa inglês com os nossos amigos, na maioria do tempo. Nós não usamos naturalmente.
porque a língua aqui é português. Então, se você quer, você tem que tomar atitude e transformar a sua rotina, colocar o inglês ali, entendeu? Então, se você não trabalha com inglês, ache um jeito de colocar inglês na sua rotina do trabalho. Se você não tem amigos que falam inglês, faça novos amigos que falam inglês, ou pelo menos que estejam estudando inglês. Dessa forma, vocês vão poder se comunicar, aprender juntos, certo? E é isso aí. Disciplina. Como é que a gente fica disciplinado, não é? Vamos dizer assim. Porque disciplina é um comportamento, certo? E todo comportamento ele pode ser desenvolvido. Se você não é uma pessoa disciplinada, não significa que você tem que morrer uma pessoa indisciplinada. Você pode desenvolver esse comportamento. E aí, a gente esbarra novamente na clareza. Por quê? Se você não é disciplinado e você tem dificuldade para desenvolver esse comportamento de disciplina, é preciso saber por quê. Certo? Você precisa ter a clareza do porquê você não consegue manter aquele comportamento que você precisa manter para desenvolver a sua fluência, para, enfim, melhorar o seu conhecimento em inglês, para melhorar o seu aprendizado do inglês. Certo? Então, o que é que está acontecendo? Por que que eu não consigo? Inglês tem que ser parte da minha rotina. Por que que eu não consigo todos os dias estudar pelo menos alguns minutos? E daí, existem alguns inimigos da disciplina que nós vamos comentar aqui agora. Alguns inimigos da disciplina que são traços, às vezes, da personalidade, certo? Tem algumas pessoas que são cabeça dura. Eu sou um pouco cabeça dura às vezes. Hello, Ailton, boa noite, bem-vindo. Eu sou um pouco cabeça dura às vezes e eu tenho um pouco de dificuldade de mudar um comportamento que às vezes eu estou vendo que não está dando o resultado que eu queria, mas eu tenho dificuldade de mudar esse comportamento. O nome disso, gente, um dos nomes pode ser presunção. Você presumir que você sabe mais, talvez, do que alguém que está ali tentando te ensinar e te dizendo, olha, não vai por aqui, vai por ali vai ser melhor, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Então, esse é o papel do seu professor de inglês. Esse é o meu papel, é o papel que eu exerço com os meus alunos. Olha, para você aprender inglês, você precisa fazer isso e aquilo outro. Eu estou falando isso, aquilo e aquilo outro, mas daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre o que precisa fazer, tá bom? Mas o que eu quero dizer é, nós guiamos, certo? Nós apresentamos o melhor caminho. E aí, às vezes, o aluno está ouvindo o professor, mas ele é presunçoso, ele acha que ele já sabe aquilo. Entendeu? Então, ali na hora da aula, se por acaso o professor fala assim, olha, vamos praticar aqui essa pronúncia, ou vamos praticar aqui esse tempo verbal, vamos dar uma atenção maior aqui, porque precisa dessa atenção maior aqui. Aí você fala assim, aqui eu já sei isso, não vou nem prestar atenção no que o professor está falando. O professor diz para você, olha, inglês é importante, para você aprender inglês de forma efetiva, é importante que inglês seja parte da sua rotina. Aqui, eu estudo 2 horas por dia lá no meu cursinho, 2 horas por semana lá no meu cursinho, e isso é suficiente. Eu já até aprendi um pouco. Não significa que você não vai aprender nada se você não fizer inglês parte da sua rotina. Significa que você vai ficar ali naquele inglês more or less, naquele inglês mais ou menos. Por quê?
para desenvolver a fluência, certo? E aqui por fluência, eu estou me referindo à capacidade de se comunicar, entender e ser entendido sem dificuldades, sem ter que ficar muito tempo pensando, sem ter que ficar traduzindo, sem ter que ficar procurando a palavra que queria dizer. Para alcançar esse nível de fluência, você precisa estudar todos os dias. Significa que você tem que ficar 2 horas por dia, todos os dias, sentado na cadeira estudando? Não necessariamente. E aí está mais uma das belezas de ter um professor particular, porque as suas aulas, elas vão ser guiadas de acordo com aquilo que você precisa. Então, em quanto tempo você pretende ser capaz de se comunicar efetivamente em inglês? Para que você quer se comunicar efetivamente em inglês? Todas essas são perguntas que precisam ser respondidas para que o professor trace um plano de ensino o mais adequado para você. Certo? Então, assim, se você quer ficar fluente em 6 meses, que nível você está? Não é que seja impossível, mas o nível de imersão que você precisa fazer para se tornar fluente em 6 meses é insano. Então, quanto tempo você tem disponível para estudar todos os dias, estudar e praticar? Então, é uma questão, o tempo que você vai demorar a ser fluente, essa é uma pergunta que muitos alunos fazem. Né? Quanto tempo eu vou demorar para ficar fluente? Quanto tempo você demorou para ficar fluente? Perguntam muito isso pra gente. Oi, Luiz, boa tarde. I have no clue. Então, depende. Quanto tempo se demora para ficar fluente depende de muitos fatores. Depende de quanto tempo você tem por dia para estudar, quanto tempo você tem para se dedicar à prática, certo? Como é que você está fazendo esse estudo? Qual é o seu nível de inglês atual? Depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Fluência não significa se comunicar igual a um nativo. Fluência significa ser capaz de se comunicar de forma efetiva. Tudo isso precisa ser respondido para saber se em quanto tempo você vai atingir o objetivo que você quer. Então, quando você vê por aí alguém prometendo que você vai ficar fluente em 3 meses, não. Em 6 meses, dependendo do nível de imersão, sim, você consegue fazer ter uma evolução significativa. Agora, ser fluente em inglês, ser fluente, certo? É uma coisa que é sua, que não está com você. É diferente de você ir ali decorar um monte de vocabulário e usar numa situação específica e daqui 2 meses esquecer. Ser fluente é um estilo de vida. De novo, use it or lose it. Use, pratique, aprenda mais ou esqueça. I'm learning English by myself. Really, Luiz Carlos? I have a niece. Eu tenho uma sobrinha que é fluente e ela aprendeu sozinha. Eu desenvolvi a minha fluência sozinha. Eu estudei no cursinho, estudei na faculdade, mas a fluência, a capacidade de se comunicar aqui oralmente, eu desenvolvi sozinha. E foi por isso que eu criei o programa Parceiro de Conversação, que é o meu programa de aulas online voltado para conversação. Justamente a minha proposta é cobrir aquelas lacunas que o cursinho deixou. Então eu ofereço as minhas aulas para aqueles alunos que já estudaram inglês, já têm uma carga gramatical, já têm uma carga de vocabulário, mas não conseguem conectar o discurso e ser capaz de se comunicar na velocidade normal que um discurso tem, sem ficar naquele processo de recebe a informação, traduz para o português,
pensa numa resposta em português, traduz para o inglês e entrega a resposta, porque daí já o mundo já acabou. Bom, voltando aqui para os tópicos que eu estava apresentando, né, sobre a questão da dificuldade de desenvolver a disciplina, a arrogância de achar que sabe tudo, certo? A presunção de achar que não precisa. Por exemplo, é possível você aprender inglês sozinho? A minha sobrinha, ela aprendeu bastante coisa, mas agora ela está no nível em que ela precisa de uma pessoa para conduzi-la no restante do caminho para a fluência que ela quer. Ela se comunica super bem, ela consegue assistir as coisas assim, qualquer tipo de mídia ela assiste, consegue entender, mas na hora de se comunicar, ela tem dificuldade porque ela é passiva, não é? O estudo dela tem sido passivo. Ela tem muito input, ela recebe, ela assiste tudo que ela pode assistir, ela lê algumas coisas, ela não lê muito. O input dela, na maioria do tempo, é aquele oral, e ela sabe bastante coisa, mas ela não consegue produzir muito. Então, ela não escreve bem, ela, na hora de falar, às vezes ela trava um pouco, não porque ela não saiba do vocabulário, não porque ela não saiba da estrutura, porque, enfim, ela não é cria da gramática, vamos dizer assim. Então, ela tem o conhecimento internalizado, mas ela não confia no conhecimento que ela tem. E aí, na hora de se comunicar pessoalmente com outra pessoa, ela trava um pouco. Então, nessa hora, é importante reconhecer que você precisa de alguém para te guiar. De um professor especialista em nível, tirar você do nível intermediário e te levar para o nível avançado. É importante ter essa noção de até onde você é capaz de ir sozinho, de onde para frente você precisa ter um professor, você precisa ter alguém para te guiar, para pegar na sua mão e te mostrar quais são aquelas nuances que você precisa adquirir para realmente ter um domínio que te satisfaça. Tenho que começar a pensar em inglês. É um processo, tá bom? Luiz Carlos, você já conseguiu andar um bom caminho, pelo que eu consigo verificar aqui, mas, como eu te disse, talvez agora seja o momento de você ter um professor, alguém para te guiar, para te ajudar a percorrer o restante desse caminho que te falta, né, para afinar o que você já aprendeu e te deixar, para você ter a liberdade de continuar sozinho daí para frente. Obviamente que a gente não precisa ter um professor pelo resto da vida, mas é importante, pelo menos de tempos em tempos, não é? Quando nós já somos ali, quando o aluno já é intermediário, upper intermediate, sabe? Aquele que já está um nível acima do avançado, do intermediário. E já, mesmo quando já está no avançado, é importante ter um professor por algum tempo, pelo menos, para que possa ir organizando aquelas partes, aquelas pontas soltas e melhorando também, aprendendo mais e praticando. Bom, então as duas primeiras pontas, né, dos inimigos da disciplina são a arrogância e a presunção de achar que sabe demais, arrogância de não aceitar o que o outro pode te dar, ou de achar que já sabe daquilo, que não precisa daquilo. As outras duas pontas dos inimigos da disciplina são a ignorância e a irresponsabilidade. Às vezes, a questão da ignorância é assim, é o não saber, certo? É ignorar. Então, existem alunos, existem estudantes que não sabem que para aprender inglês de forma efetiva, inglês precisa fazer parte da rotina deles. Existe porque ninguém disse, certo? Até
2 anos atrás, nunca ninguém tinha me dito que para que eu fosse fluente em inglês, para que eu aprendesse a me comunicar em inglês de forma efetiva, eu precisava que inglês fosse parte da minha rotina. Ninguém me disse, então eu fazia as atividades no dia do cursinho. Eu ia 2 vezes por semana e eu achava que seria o suficiente. Aprendi alguma coisa ali? Aprendi. Foi suficiente? Não. Eu descobri sozinha que a chave da fluência é a consistência, é a frequência, é a rotina. Por isso eu demorei tantos anos para me tornar fluente. Mas depois que eu descobri isso, eu passo isso para frente. Eu conto para todos os meus alunos, nós temos study schedule, porque eles têm que ter contato com a língua todos os dias. É chave ter contato todos os dias. Então, se você não tem contato todos os dias, não é? Se você não mantém a disciplina de ter contato com a língua todos os dias, porque você não sabe que é importante, ok, acabou hoje. A partir de hoje, você sabe. Rotina, contato diário com a língua que você está aprendendo é essencial para que você internalize aqueles conhecimentos, aquelas estruturas, aqueles usos, porque não é tudo, nem tudo é estrutura, não é? Muita coisa é uso. Língua é cultura, língua é viva. That's it, Carlos. The more I know I don't know. Yes, that's it. That's it. E eu preciso te dizer, Carlos, que isso é legal. Isso é uma coisa bacana. De quanto mais você estudar, mais você querer estudar. Porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente, voltando ali, né, para aquela arrogância, quando a gente acha que sabe tudo, que já aprendeu tudo, tá errado. Não tem como. Nós somos nativos de língua portuguesa do Brasil, né, do português brasileiro. Nós sabemos tudo que tem para saber sobre o português brasileiro? Me responde. Não sabemos. E mesmo se por um acaso do destino chegasse um dia que nós soubéssemos tudo, coisas novas nascem. A língua é viva. Então, todo dia surge uma palavra nova, surge uma expressão nova. É claro que tem aquela estrutura básica da gramática que ela dificilmente ela é mudada. Não é que ela seja imutável. A gente tem aí o novo Código da Língua Brasileira, que acho que é 2012. Agora eu esqueci, a gente estudou isso um monte na faculdade, mas eu esqueci exatamente o ano. I'm tired, but I won't give up. Yeah, that's it. Don't give up. A segunda chave, Carlos, é justamente essa. É você não desistir. Não desistir. Por quê? Você vai percorrendo um caminho, certo? Quando você começa a estudar inglês, você não sabe nada. Você sabe a sua língua materna, não sabe nada de inglês. E aí você começa a aprender. Aprender. Nesse processo de aprender, tem alguns picos onde as pessoas costumam desistir mais, que é entre um nível e outro. Por exemplo, quando termina o nível básico para o nível intermediário, chama de platô. Tem um platô ali que a pessoa ela fica um tempo sem perceber o avanço dela. Aí ela tende a desistir. Da mesma forma, quando passa do nível intermediário para o nível avançado, tem esse platô e aí a pessoa tende a desistir ali porque acha que não está aprendendo. Mas o que está acontecendo com o conhecimento naquele momento? Ele está sendo... Pronto, agora eu não lembro a palavra, mas não tem quando você coloca cimento e aí você fixa o negócio ali de uma forma bem fixa. Fixa de uma forma fixa é ótimo. Mas você coloca o cimento para fixar, certo? Então ele não vai sair dali tão rápido. Significa que você está internalizando aqueles conhecimentos, eles estão se encaixando na parte do cérebro que é para ele se encaixar, e aí você vai adquirindo outros.
o tempo que a gente demora é diferente, é por isso que a gente às vezes perde a noção de evolução. Porque quando você não sabe nada, você começa a aprender, você vai assim, né? Vai aprendendo, então vai diretão pra cima. Mas a partir do momento que você termina o nível básico, você vai indo assim, ó. Vai estar subindo, mas não tão rápido, não tão na horizontal. E às vezes fica difícil de entender. Então, na hora que a gente sente o cansaço, a gente acaba tendendo a desistir, o aluno acaba tendendo a desistir. E aí também, né, é aquele momento que você precisa ter a sua motivação adequada, você precisa saber exatamente por que aquilo, de forma que você não desista. Bom, presunção, arrogância, ignorância, de não saber que precisa, não sabiam, agora vocês sabem. E o último é irresponsabilidade. Aí já é aquele que sabe, certo? Já ouviu a Teacher Su falando 500 vezes que constância e rotina de estudo é chave para a fluência, sabe disso, mas ainda assim não faz. Decide esperar pela sorte. Sabe? Eu vou estudar aqui 2 horas por semana e eu vou ver de qual é. De qual é, talvez em 25 ou 30 anos você consiga falar inglês da forma que você quer. Porque eu tenho certeza. A gente fala muito em fluência e às vezes a gente não tem claro na nossa mente exatamente o que é fluência. Como eu disse, é ser capaz de se comunicar, entender e ser entendido efetivamente. E aí, o que eu tenho certeza? Que você que está estudando inglês, a sua intenção não é ficar ali gaguejando, procurando palavra, tentando conectar o seu discurso e não conseguindo. Essa não é a fluência que você quer. Por mais que seja um tipo de fluência. Certo? Porque, como eu digo, quando nós dominamos ali aquelas estruturas e aqueles vocabulários de nível básico, a gente já tem um tipo de fluência ali. Nós temos uma fluência básica. Só que essa fluência básica, ela é uma fluência que não consegue discutir ideias, que não consegue... não consegue discutir ideias, não consegue conectar o discurso da forma como gostaria. É uma fluência que é muito simples, as estruturas são muito simples, então você consegue se comunicar e você consegue entender em alguns contextos. Vai ter contextos, principalmente onde, se você estiver se comunicando com um falante mais avançado, que vai usar estruturas mais avançadas, tempos verbais mais avançados, que vai usar expressões idiomáticas, que vai usar... esqueci o nome agora da... phrasal verbs, ok? Você não vai conseguir. Porque ainda não é a fluência que você tem, sua fluência é básica. Conforme você vai avançando de nível, a sua fluência vai melhorando. Qual é a fluência que você quer? Aquela fluência aonde você é capaz de se comunicar em qualquer contexto com qualquer pessoa. Não importa se é um outro brasileiro falante de inglês ou se é um nativo falante de inglês, e aí nativo de qualquer lugar, certo? Não só o nativo americano ou o nativo britânico. Tirar da cabeça essa ideia de que nativo é só americano ou britânico. Então, se a gente olhar para dentro do Brasil e verificar a diversidade de sotaques diferentes que nós temos de pessoas falando português, né? Aqui eu não estou nem citando o português de Portugal. Estou falando só o português do Brasil mesmo. Se a gente vê o tanto de pessoas com falares, né, com sotaques diferentes, o tanto de expressão diferente que tem em cada estado, o tanto de palavras diferentes que tem em cada estado, e a gente consegue se comunicar, é essa fluência em inglês que você precisa perseguir.
A mesma fluência que você tem em português, que é a sua língua materna. Né? Se tiver alguém de outra língua materna aí, que não seja português, então a fluência que você precisa adquirir em inglês é a fluência que você tem na sua língua materna. É essa mesma fluência. Então, eu tenho... O meu cunhado, ele é do Pernambuco. E os pais dele são do interior do Pernambuco. E eles falam muito rápido. Quando eles dois estão conversando entre eles, eu não consigo entender o que eles estão falando. Isso significa que eu não sou fluente em português? De jeito nenhum. Quando eu vou conversar com eles, eu peço para eles falarem um pouco mais devagar. Às vezes eu nem preciso, já que a gente já se conhece há tempos, né? Eles já, quando vão falar assim, quando estão falando fora deles dois, eles já falam um pouco mais devagar, porque é difícil pra gente entender. E se eles, por acaso, esquecerem, eu posso pedir para falar mais devagar. Isso não significa que eu não sou fluente em português. Não significa de jeito nenhum. Deixa eu olhar aqui os comentários. Uma vez fiz uma videochamada com uma americana e fiquei um pouco perdido. É normal, isso é normal, né? Não é uma situação de comunicação que o seu ouvido está acostumado. Daí o motivo pelo qual a gente precisa ficar exposto, o quanto mais exposto a gente ficar, melhor. Há pessoas que falam, pessoas nativas e pessoas não nativas, porque daí o nosso ouvido vai se acostumando. Hoje em dia eu consigo entender melhor os pais do meu cunhado do que eu conseguia entender quando a gente se conheceu, porque o meu ouvido já está mais acostumado com o sotaque deles. Da mesma forma, o inglês. Se você só está acostumado com o sotaque americano, do inglês dos Estados Unidos, que já tem diferença lá dentro, mas enfim, não é tão gritante. Se você está acostumado com o sotaque americano, com o sotaque britânico, você vai falar assim, what? O que esse povo está falando? Mas conforme você vai ouvindo, você vai aprendendo a distinguir os sons e aí entender o que eles estão falando. Comecei a gostar de inglês por causa de uma gringa. Ela falava comigo e não entendia nada. Comprei um caderno e comecei a copiar e fui aprendendo algumas coisas. Que ótima oportunidade que você teve, Luiz. Eu não tive a oportunidade de conversar com nenhum gringo até pouco tempo atrás. Pelo menos não em inglês. Eu comecei a conversar com pessoas de outros países em inglês no ano passado. Porque eu decidi que era a hora, não é? Eu já estava acostumada a conversar com outros brasileiros que falam inglês, e aí eu digo para os meus alunos, isso é uma coisa que eu digo, para explicar para eles sobre a importância de ouvir outras pessoas, sejam nativos ou sejam falantes de inglês de outras nacionalidades. Porque você precisa. Na vida, você não vai encontrar somente com brasileiros que falam inglês. E o brasileiro, quando ele fala inglês, é mais fácil de você entender, sendo você brasileiro também, porque vocês têm a mesma língua materna, certo? As suas cordas vocais, elas funcionam de forma similar e acaba produzindo o som de uma forma mais fácil de ser entendida por outro brasileiro. Daí a importância de se expor o quanto mais a diferentes sotaques, a diferentes falantes, a diferentes nacionalidades. E daí, agora eu tenho o Ruben, que é o meu amigo da Grécia, que a gente conversa em inglês. Tem o Henry, que é da Uganda. E tem a Érica, que é uma amiga do Ruben, que a gente está se conhecendo agora. E ela está morando em Londres. A gente vai fazer inclusive uma live na semana que vem, vocês estão convidados para assistir no dia 24. A live vai ser em inglês e vai ser com a Érica, que é minha convidada especial. Nós vamos falar sobre como o fato de ela ter aprendido inglês desde muito pequena ajudou na vida dela. Ajudou ela a se desenvolver na carreira dela e, enfim, né, a ser capaz de assumir ou de utilizar as oportunidades que ela teve, porque ela tinha essa característica de ser falante de inglês. Vai ser bem legal. Ok. Bom,
Concluímos. Acho que eu me perdi um pouco no que eu estava falando. Se eu me perdi e ficou faltando alguma coisa para vocês entenderem, me contem aqui no comentário, me deixem saber, que eu comecei a ir para um lado e depois eu fui para o outro. Mas, então, nós fechamos aqui, né, os 4 principais inimigos da disciplina. Recapitulando, disciplina é o que você precisa ter para manter as ações necessárias para atingir o seu objetivo. Como dissemos no início, clareza somente não gera resultado. O que gera resultado é ação de forma repetida, constante, consistente. E essa constância, essa consistência, o que dá é a disciplina. Deixamos de ser disciplinados algumas vezes por conta de 4 inimigos, que são a presunção, de achar que sabe tudo, de achar que sempre vai ter outra oportunidade, ou que ainda tem tempo porque é jovem, sei lá, né? De achar que sempre vai ter o amanhã, e a arrogância de achar que já sabe tudo, ou a ignorância de às vezes não saber sobre a necessidade de tomar uma ação ou outra, e a irresponsabilidade, que é quando você sabe de tudo, mas não faz nada. E aí, deixa eu ver aqui. Tem uma amiga americana que está aprendendo inglês. Disse que vou ensinar português para ela e ela me ensinar inglês. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, Carlos. É bem bacana quando a gente tem essa troca. Ah, sim, eu lembrei que eu conheci que eu conversei com outro gringo, que eu tenho uma aluna, fala gringo assim, fica muito impessoal. Às vezes sou até meio preconceituoso, mas é só jeito de falar mesmo. É o esposo de uma das minhas alunas. Ela mora lá nos Estados Unidos, o marido dela é nativo americano. E aí a gente andou conversando um pouco e sempre fala alguma coisa ou outra. Quando ela está tendo aula e ele passa por trás, fala oi, faz um comentário, faz uma brincadeira. E aí a gente vai se comunicando assim. Tá, ela tá aprendendo português. Não, eu entendi a sua fala. Ela está aprendendo inglês. Então, e é ótimo ela está aprendendo português. E é ótima essa troca. É ótima essa troca. O Ruben, para você ver, ele é grego. Então, inglês não é a primeira língua dele. A primeira língua dele é grego. E aí, ele fala espanhol. Quando a gente se conheceu, a gente se comunicava em espanhol de princípio. E aí, depois, quando nós dois estávamos aprendendo inglês, eu estava praticando o meu inglês, buscando praticar com pessoas de outras nacionalidades, e ele também estava estudando inglês, ele está estudando ainda para fazer exames internacionais. Então a gente decidiu, bom, a gente fala inglês, a gente é amigo, vamos se comunicar em inglês, vamos nos comunicar em inglês, e a partir daí já faz mais de um ano que a gente só se comunica em inglês. A gente se fala em espanhol algumas vezes só quando dá saudade, aí a gente fala alguma coisa em espanhol no meio da conversa, mas o foco é o inglês, porque é o que a gente precisa praticar mais agora, que a gente já teve muitos anos de prática de espanhol, e aí a gente precisa do espanhol, a gente precisa o quê? A gente precisa manter, certo? A gente precisa manter o espanhol que a gente tem para não esquecer, lembra? Use it or lose it. Mas o inglês a gente ainda está em uma crescente, então a gente precisa praticar mais o inglês, e a gente decidiu praticar mais o inglês. Bom, então vamos lá. A partir do momento que você tem a clareza de quais são qual desses 4 é o inimigo que está te impedindo de ter disciplina, de ser consistente nas ações que você precisa tomar para aprender a língua, ou para manter a língua que você está aprendendo. Aí você pode trabalhar nele. Certo? A decisão de se manter ativo, de se manter constante, ela precisa ser tomada todos os dias. Porque de princípio, mais de uma vez no dia, você vai querer fazer outra coisa em vez de fazer aquilo que você estava pensando em fazer. Então, quais são algumas estratégias que nós podemos ter? Escrever. Quando a gente pensa
quando a gente tem a ideia só na cabeça, é mais fácil a gente esquecer, é mais fácil a gente pensar em uma outra coisa que naquele momento parece mais interessante e a gente vai por aquele caminho do que naquele momento está parecendo mais interessante ou mais prazeroso, mais aprazível. Então, que seja um prazer imediato, mas se você não escreveu e não assumiu um compromisso com aquilo, facilmente vai ser esquecido. Então, mais provavelmente você vai fazer e vai manter os hábitos que você precisa manter para aprender inglês quando você quando você escrever isso. Então, por exemplo, tem uma agenda. Tem uma agenda onde você vai organizar suas atividades do dia e ali naquela agenda você vai decidir o dia e o horário e o que você vai estudar de inglês naquele dia. Como eu falei no início, não tem necessidade de ser 2 horas de estudo por dia. Principalmente se você não tem o costume de estudar. Principalmente se você não gosta muito de estudar. O hábito, ele vai ser mais durável se ele começar a ser construído aos poucos. Quando a gente faz uma mudança muito radical, nós tendemos a desistir. Então, se eu não faço nenhum tipo de dieta e eu decido do dia para a noite começar a comer só alface, eu vou comer só alface uma semana, no máximo 2, e eu vou desistir? Porque é uma mudança muito radical. Agora, se eu começar a trocar as coisas devagar, não vai chegar o dia que eu vou me alimentar só de alface, porque eu não sou coelho. Mas vai chegar o dia que eu vou ter uma dieta adequada. Então, mesmo com o inglês. Se você acha que você não tem tempo para estudar, se você não gosta de estudar, se você não tem o hábito de estudar, começa com 10 minutos por dia. E aí, coloca o seu objetivo crescente. Por uma semana, eu vou estudar inglês 10 minutos por dia, todos os dias. Na semana seguinte, na próxima semana, o meu tempo de estudo de inglês vai ser 12 minutos. Se você achar que 15 minutos é demais, coloca 12. Sobe de 1 minuto em 1 minuto. Quando você construir o hábito de estudar, e aí você vai reparar que você está estudando meia hora, você está estudando 1 hora. Um adulto com a rotina que a gente tem dificilmente vai conseguir estudar 1 hora por dia, todos os dias. E aqui eu estou me referindo a estudar como se sentar numa cadeira e fazer um estudo focado. Focado, centrado. Certo? Isso é estudar. 15, 20 minutos por dia de estudo focado é suficiente para você manter o seu aprendizado. Certo? Você tem um professor, você vai ter aulas, por exemplo, 1 vez por semana, e nos outros dias, 15 minutos do seu dia, 20 minutos, é suficiente para você manter a prática, manter o contato, manter o aprendizado. Só que aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Porque quando você coloca inglês na sua rotina, isso não significa só aqueles 15 minutos que você está sentado na sua cadeira estudando. Quando você coloca inglês na sua rotina, isso significa que o idioma do seu celular está em inglês, o idioma da sua TV está em inglês. Nas redes sociais você segue pessoas que produzem conteúdo em inglês. A sua agenda você faz em inglês. Se você tem que pesquisar uma palavra ou outra, pesquisa, o dicionário existe para isso. Dicionário inglês de preferência, e não o Google Tradutor. Significa então que a sua lista de compras é em inglês, o seu celular está em inglês, a sua TV está em inglês, você segue pessoas nas redes sociais que falam inglês. Então, quando você for somar isso no final do seu dia, quanto tempo você estudou de inglês? Quanto tempo você teve de inglês na sua rotina naquele dia? Quanto contato você teve com a língua naquele dia? Quando você estava lá no Facebook, rodando lá,
cada minuto aparecer alguma coisa em inglês. E vocês sabem que quando a gente baixa o olho, a gente lê. Isso é, sei lá, mecanismo humano. A gente tem uma etiqueta que eu ganhei do Google, toda vez que eu olho, eu leio. Exatamente, é isso aí, você segue várias páginas em inglês. E de frases, você gosta de frases, isso daí é outra coisa importante. Você vai seguir, você só vai seguir as pessoas que você gosta, os assuntos que você gosta. Quando você começar a ver um vídeo ou um texto, ou ali, você não vai parar, porque aquilo ali você não está sentindo como um sacrifício. Você não está sentindo como estudar, sabe? A cultura de estudar, assim, às vezes ela é mal vista, né? A gente fala em estudar, a pessoa pensa, não, quero não. Mas colocar inglês na sua rotina não é simplesmente sentar e estudar. Você tá ali no TikTok, tá aparecendo pessoas falando em inglês, professores de inglês explicando algum conteúdo, te ensinando alguma expressão nova. Você tá no seu carro, a música que tá tocando é em inglês. Você tá almoçando e a sua TV, no mínimo, se você tem outras pessoas em casa que não falam inglês, no mínimo a sua legenda vai estar em inglês. Certo? No momento que você for sozinho assistir, você coloca em inglês. Eu faço isso aqui em casa. Quando eu estou assistindo sozinha, é em inglês. Quando eu estou assistindo com outra pessoa que não quer assistir em inglês, ninguém é obrigado. Então a gente assiste em português, mas no mínimo a legenda está lá em inglês. Isso serve para mim, isso serve para o meu filho, que já tem um monte de conhecimento de inglês que eu não tinha na idade dele. Colocar inglês na sua rotina pode significar que você vai, por exemplo, ler a notícia da manhã em inglês, se você gosta de ler notícias. Existe um site na internet chamado News in Levels, onde você tem as mesmas notícias escritas em 3 níveis diferentes. Então, se você é iniciante, você vai ler lá o Level 1. E é a mesma notícia. O que tem de diferente nela? O nível de vocabulário. Então, quantas horas por dia você vai estar exposto ao inglês quando o inglês fizer parte da sua rotina? Aí você me diz quanto tempo você passa ouvindo música, quanto tempo você passa assistindo TV, quanto tempo você passa nas redes sociais, certo? Agora, isso eu preciso deixar claro que esse momento em que você está em um contato despreocupado com o inglês não substitui aqueles minutos, 20, 30 que você vai tirar para estudar, certo? Aqueles 20 minutos que você vai tirar para estudar. Porque é nesse momento que você está com o estudo focado que você vai prestar atenção naquela estrutura gramatical que você não está conseguindo, né? Quando você quer falar alguma coisa, sei lá, no futuro ou no presente perfeito, você não está conseguindo montar. Então é nesse momento que você vai... Aqui ontem eu estava falando com alguém e eu não consegui criar, né, essa frase nesse tempo que eu queria dizer, porque eu não soube como. Aí você vai lá naquele ponto e revisa. Ontem não sei quem estava falando não sei o que e eu reparei que ele pronunciou assim e eu pronuncio assado. Aí você vai lá na pronúncia e vê como é que é. Obviamente que existe a questão do sotaque, mas o sotaque ele não impede a comunicação, certo? A pronúncia ela precisa ser consertada quando ela está impedindo a comunicação. Então, se você está falando uma palavra, se você está tentando dizer uma palavra e está dizendo outra, esse é o momento de ir lá e corrigir a pronúncia. Deixa eu ver aqui. Às vezes, quando falam comigo em português, eu fico pensando como se fala em inglês. Isso é bom, Carlos, isso é bom. Tanto você pode usar quando você... Eu não sei qual é o seu nível de inglês, né? Você disse que está aprendendo sozinho e eu acredito que você já aprendeu bastante. Mas, por exemplo, se em algum momento que você estiver assistindo, mesmo sozinho, você não tiver vontade de assistir em inglês... Você assiste em português com a legenda em inglês. E aí você vai relacionando. Então, nunca é perda de tempo
tanto você assistir em inglês com a legenda em português, quanto assistir em português com a legenda em inglês, quanto assistir sem legenda, quanto assistir com a mesma legenda. Sempre a gente consegue aprender alguma coisa, especialmente aquelas questões aonde não há tradução literal, aquelas frases, aquelas expressões, aqueles momentos que não se traduz literalmente. Aí você vê como a pessoa falou em português, né? Se você estiver assistindo com o áudio em português e a legenda em inglês, você vê como a pessoa falou e você vê como foi traduzido, como foi legendado para o inglês. E aí você percebe aquela diferença. Então, quando você quiser expressar aquilo em inglês, você vai saber como você tem que dizer. Isso não é tradução. Até porque se você for traduzir literalmente, você vai ver que vai dar ruim. Mas você pensar numa estrutura que você gostaria de usar em português e achar a melhor forma de dizer aquilo em inglês. Isso é ótimo. Bom, estamos a poucos minutos de finalizar a nossa live. Então, deixe-me falar aqui mais sobre a questão do hábito, não é? Então, a primeira coisa que eu falei, defina quanto tempo você vai estudar por dia, aonde vai ser o lugar que você vai estudar por dia, o que você vai estudar naquele dia e aonde está o material. Tudo isso vai estar escrito lá no seu study schedule, no seu plano de estudo semanal. Quem nunca, né, Carlos? Quem nunca? Workout, eu pensava que era trabalhar fora. Quem nunca? É isso que dá traduzir literalmente, né? Muitas vezes não dá certo. Algumas vezes dá certo, muitas vezes dá certo, mas muitas vezes também não dá certo. Workout, para quem estiver assistindo e não souber, é fazer exercício. Workout is the same as exercising. Ou também fazer alguma coisa funcionar, fazer alguma coisa dar certo, consertar alguma coisa. E aí vários contextos diferentes no qual a gente pode usar esse phrasal verb workout. Tudo isso, todas essas 4 coisas, elas vão estar escritas lá no seu study schedule. Então, você vai saber quanto tempo você vai estudar, que horas você vai estudar, que dia você vai estudar e o que você vai estudar. E aonde que está o material que você vai estudar. Por quê? Principalmente para quem estuda sozinho, como é o caso do Carlos, tem muitas opções na internet. Rios de opções, toneladas de opções na internet. Sabe, você abre a página do Google e você vê centenas. E o que acontece? Uma tendência da pessoa ficar perdida ali naquele meio. Essa tendência de ficar perdido no meio de tanto material. O que eu vou usar para estudar? Qual é bom? Qual funciona? Quando você escolhe um professor, você já evita esse problema, certo? Porque o seu professor vai fazer o seu study plan de acordo com as suas necessidades, certo? Se você escolhe ter um professor particular, o seu professor vai te ajudar com isso, o seu professor vai dizer qual é o material que vai ser melhor para o seu nível, para o seu propósito e aonde que está esse material. Certo? Se você decide estudar com um professor particular, você já evita esses problemas. Parceiro de conversação, Teacher Su, estamos aí para isso. Agora, se você decide estudar sozinho, é importante você escolher um material. Escolhe um material. Tem muito material grátis, tem muito professor bacana. Então, ok, eu me identifiquei com esse professor aqui, eu vou seguir o material dele, o método dele. E aí, provavelmente, você vai achar algum material desse professor gratuito na internet. Você segue aquele material. Entendeu? Porque se todo dia, imagina, você tirou 20 minutos do seu dia para estudar, né, aquele estudo focado. Aí você se senta na sua cadeira e você passa 15 minutos procurando o material que você vai estudar naquele dia. Acabou o seu tempo e você não estudou. A internet pode ser uma armadilha.
E sim, Carlos, esses phrasal verbs, mas não é que eles são difíceis, é que eles são um outro nível, certo? É um nível mais avançado da sua fluência. Então, se você reparar, nos níveis iniciais, no primeiro nível, a gente não ensina o phrasal verb. Algum ou outro ali no meio que são mais comuns. Mas, quando você vai assistir alguma coisa, ou quando você escuta uma fala original, tem um monte. E aí é onde a pessoa fala, eu não sei inglês, porque lá no cursinho eu não aprendi. Então, é isso que a gente faz, é trazer... Bom, nós fazemos isso no parceiro de conversação. Trago sempre material autêntico, que é aquele material onde tem o inglês sendo usado em contexto de comunicação. Matérias, artigos, blogs, vídeos de YouTube, e aí dos mais variados assuntos, sempre de acordo com o gosto e com a necessidade do aluno. Entrevistas, podcasts, tudo com assunto, com inglês sendo usado em contexto real de uso. Então, o que você vai ver ali é mais provavelmente o que você vai encontrar na vida real do que aquele inglês simplesinho ali do nível básico. De novo, não é errado, é a sua fluência do nível básico quando você domina aquilo. Mas daí vem o próximo nível e o próximo nível. Bom, é isso. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito vocês que estiveram aqui assistindo, agradeço muito a sua participação, Carlos. Foi ótimo conversar com você, deixa eu ver o que você está dizendo aqui. Eu vejo vários canais no YouTube, mas acredito que tenho que escolher um ou dois para não ficar perdido. Depende, vamos dizer assim. Você não tem que limitar o seu gosto, sabe? Se você gosta de assistir 5, 6 canais, por que não? Só que também vai depender do tempo que você tem, do conteúdo desse canal, depende de muita coisa, não é? Então, se é assim, aquela coisa para os seus minutos de estudo focado, aí eu recomendo que seja 1, 2, no máximo 3 fontes diferentes. Mas, se é para aquele momento do inglês na sua rotina de forma mais descontraída, aí faz o que der vontade. Se um dia você tiver a fim de assistir um vídeo de, sei lá, de cultura, você assiste. Se no outro você tiver a fim de assistir um vídeo de besterol, assiste. Se hoje você quer ouvir uma pessoa com inglês americano, você vê. Se no outro você quer um inglês britânico, você vê. Isso é só riqueza, isso só acrescenta para você, tá bom? De nada. Thank you. Agradeço muito. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Vou fazer aqui agora, então, um breve resumo sobre tudo que eu falei. Estamos hoje falando sobre produtividade, certo? Uma continuação daquela live que eu fiz começando pelo porquê. Então, você já sabe por que você quer aprender inglês. Agora você precisa produzir, ter uma atitude diária, uma frequência, uma consistência em inglês na sua rotina. Para fazer isso, você precisa ter disciplina. Então, evite os inimigos da disciplina, que são a presunção, a arrogância, a ignorância e a responsabilidade. Supere esses inimigos da disciplina, crie a sua rotina de estudo focado, 20, 30 minutos por dia, e também tenha inglês na sua rotina de forma descontraída. Seja amigo do inglês, porque se você não gostar, se quando falarem de inglês pra você, você sentir vontade de morrer, então tá errado. Tá errado, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada e até semana que vem com a nossa live em inglês e a nossa convidada, Érica. Bye, bye!